Definir o que é controvérsia, né? Controvérsia é tudo aquilo que gera uma discussão, uma disputa, uma polêmica frente a uma determinada ação, a um determinado conceito, sobre o qual as pessoas divergem. Então, cada um tem a sua opinião. Isso gera uma controvérsia. Mas há necessidade de se chegar a um ponto comum. E é por isso que são feitas as reuniões, os estudos, as diretrizes das diversas sociedades e até mesmo as leis, né? Quais seriam, então, as situações controversas em medicina? O aborto, que todos conhecem, né? A anencefalia, né? O feto anencéfalo. Esses conceitos de eutanásia, distanásia e morte assistida, que a gente vai revisar rapidamente. O coma, o que fazer com um paciente que esteja em coma, né? O transplante de órgãos, quando que se pode autorizar um transplante? Qual é o conceito de morte cerebral? E finalizando rapidamente com as células-tronco e a clonagem. Então vamos começar pelo aborto. O aborto ele pode ser definido como a interrupção prematura da gravidez, ou seja, natural ou artificialmente, antes que o feto possa sobreviver fora do útero. Existem indicações médicas do aborto, né? São aqueles fetos com anomalias, disfunções severas, a própria anencefalia, o risco de vida para a mãe e alguns casos de estupro. Aqui a gente está falando, lógico, de indicações aceitas pela lei no Brasil. Tá? Como que ele é feito quando esse aborto é provocado? Ele é feito até o 3º ou 4º mês de gravidez, através de dilatação do útero com a curetagem, a retirada do feto. Né? A partir do 4º mês, se você tiver que induzir, aí você tem que induzir com medicamentos. Não dá para fazer a curetagem, porque o feto já está maior. Tá? Existe também o aborto espontâneo, que é o término acidental da gravidez, com menos de 20 semanas de gestação. A causa mais comum é um defeito no embrião ou no feto que impede o seu desenvolvimento. Esse defeito ele pode ser hereditário, mas pode ser também, e isso para nós espíritas importa, oriundo da exposição da mãe a certos medicamentos, a radiações, a doenças infecciosas, mas também a drogas que podem vir a induzir o aborto. Tá? O primeiro sintoma do aborto do espontâneo, né, vamos dizer assim, é o sangramento vaginal. Requer atenção médica imediata. O feto nascido antes de 20 semanas, ele é chamado de natimorto, se ele nascer morto, ou de prematuro, se ele nascer vivo. Quase todas as mulheres, numa época mais antiga, já experimentaram algum processo de aborto. Atualmente, continua sendo comum, apesar de eu não atuar na área de ginecologia, tenho vários amigos que o são, e eles falam que é relativamente comum durante a vida fértil da mulher, que ela tenha tido um ou outro abortamento espontâneo. E muitas vezes não é culpa dela, às vezes ela se cuidou, está tudo certinho, mas acontece, né? Provavelmente são embriões que não vingaram direito,
que nasceriam com muitos defeitos. Aí até mesmo por uma misericórdia divina, às vezes essa gestação é interrompida. Em relação ao aborto provocado, qual a posição da doutrina espírita que foi... essa posição foi publicada numa carta de princípios da Associação Médico Espírita do Brasil em 2005. Eu não vou ler tudo, mas eu chamo a atenção para essa primeira frase que está em vermelho. A vida é um bem indisponível, uma doação do Ser Supremo. Portanto, a doutrina espírita, ela se posiciona contrariamente ao aborto provocado. Depois eles explicam um pouquinho mais a posição. Como eu falei, não vou ficar lendo isso aqui. O que importa é a doutrina se posiciona de forma contrária ao aborto provocado. Por quê? Ela diz, em resumo, que você não tem o direito de dispor de algo que não foi você que criou. Partindo do pressuposto que o dom da vida nos é dado por Deus, ainda que nós, seres humanos, sejamos os responsáveis pelo encontro, né, do espermatozoide com o óvulo, pela fecundação. É necessário que haja uma relação entre um homem e uma mulher, mas ainda assim, só essa relação não explica a gênese da vida. Então, a doutrina, ela se posiciona assim, claramente contra todo e qualquer tipo de aborto, a não ser que envolva um risco de vida direto para a mãe. Se a mãe estiver em risco de vida, a doutrina não é contra que se proceda ao aborto. Porque mais vale uma vida que já existe e da qual dependem muitas vezes outras vidas, que seriam outros filhos e outras pessoas ligadas àquele espírito já encarnado, do que um que ainda nem sequer se estabeleceu. Tá? Então, essa ressalva existe em relação ao aborto do ponto de vista doutrinário espírita. Do ponto de vista médico, não tem nem discussão. É risco de vida para a mãe, o médico está autorizado a retirar o neném. E agora a gente passa para o segundo ponto, que é a anencefalia. A anencefalia, ela pode ser definida como uma malformação rara do tubo neural, que acontece entre a 16ª e 26ª semana de gestação, e é caracterizada pela deficiência parcial do cérebro, que a gente chama também encéfalo, né? E da calota craniana. Existem graus variados de danos encefálicos nesses embriões, nesses fetos, né? Sendo muito difícil a gente fazer uma classificação mais rigorosa. Geralmente, esse termo é usado para definir mesmo uma malformação cerebral, mas a parte do sistema nervoso que controla as funções vitais, que são respiração, batimentos cardíacos, temperatura corporal, isso tudo está preservado. Só não está preservado o cérebro. Portanto, esses embriões, esses fetos, eles não seriam capazes, uma vez nascidos, de manter uma vida de relação. Eles não teriam como se desenvolver. Na realidade, raramente eles sobrevivem. Raramente. Em geral, eles ficam vivos por algumas horas e vêm a falecer. Um feto anencéfalo não é uma coisa bonita de se ver, né? E, obviamente, isso traz, hoje em dia, com os novos
ferramentas diagnósticos, dá para você ver isso intraútero, né? Então existem muitas mães, né, muitos pais, que uma vez que estejam diante de um feto anencéfalo, eles optam pelo abortamento, por retirar, interromper a gestação. Mas não são todos, como a gente vai ver mais adiante. O diagnóstico é pela ultrassonografia, né? Pelo ultrassom. É uma doença fatal, não tem jeito. Saiu do útero, vai morrer. Não tem jeito. Pode morrer com um dia, 1 hora, 1 ano. Mas vai morrer. Rapidinho. Não vai chegar nem a 2 anos. Não tem caso relatado. Tá? Os bebês possuem uma expectativa muito curta. E, atualmente, muitos juízes têm dado autorizações para que as mulheres portadoras de fetos anencéfalos possam abortar o feto. Na África, na América Latina e nos países islâmicos é ilegal a interrupção da gravidez em casos de anencefalia, mas existem exceções. Existem mulheres que entram na justiça e que conseguem essa autorização. Tá? Eu menciono para vocês o caso Marcela. O caso Marcela foi o mais longo que a gente viu, né? O neném que foi diagnosticado como anencéfalo, a mãe não quis interromper a gravidez. Esse neném nasceu e ele viveu durante 1 ano e 8 meses. Ele não chegou a 2 anos. E a pediatra que o acompanhava deu várias entrevistas para a mídia, né, para vários repórteres, dizendo que aquele neném tinha alguma vida de relação, que a gente não podia dizer que ele vivia em estado vegetativo. Mas isso é muito difícil de afirmar, muito difícil. Lógico que, como nós somos espíritas, né, a gente sabe que o espírito, enquanto o corpo vive, ele está ligado ao corpo. Não existe corpo sem espírito ligado. E como ele ainda está ligado ao corpo, eu gosto de crer, de imaginar que o carinho da mãe, a atenção, esse tempo que esse espírito passou ligado a esse corpo defeituoso, ainda que defeituoso, escutando, né, as palavras da sua mãe, as vibrações de amor que eram enviadas por aqueles que queriam mantê-la aqui entre nós, é lógico que isso deve ter tido uma repercussão muito positiva para esse espírito que veio em expiação. E que provavelmente a única forma dele entender o que estava se passando com ele era assim. De outra forma, talvez ele não conseguisse escutar o benfeitor ou escutar os próprios parentes já desencarnados, porque dependendo do estado vibratório, você não consegue escutar. É como se você tivesse mesmo num mundo negro, que você não vê nada ao seu redor daquilo que te faria bem. Então, benfeitores espirituais muitas vezes te lançam nesses corpos defeituosos, porque envolvidos na matéria, você consegue enxergar pelo menos a matéria. E o espírito consegue captar um pouco melhor essas vibrações que são necessárias à reconstrução do perispírito dele. Tá? Aí eu já estou dando para vocês uma visão espírita. Tá? Existe um famoso jurista brasileiro, Eros Roberto Grau, que publicou uma nota na revista O Reformador, em 2011, para gritar pelo direito de viver. Né? Então, ele dizia que a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, que não se concebe distinção entre seres humanos em desenvolvimento na fase intrauterina e que o filho anencéfalo é um ser vivo, que pode, inclusive, receber doações, figurar em disposições testamentárias, etc., etc. O Código Penal brasileiro, no artigo 123, diz
que matar o próprio filho durante o parto ou logo após é um crime e prevê pena de detenção de 2 a 6 anos. Então, a gente aqui, se não tiver uma autorização judicial, a gente não pode fazer nada. Tem que nascer. Tem que ir até nascer. Qual a posição da doutrina espírita, também na Carta de Princípios de 2005? Manifestamo-nos contrariamente ao aborto do anencéfalo, pois não podemos reduzi-lo a uma coisa descartável, reconhecendo o seu direito à própria vida, ainda que temporária. Nos grupos médicos que eu frequento, são vários grupos, existem muitos pediatras nos grupos, né? E o pau quebra quando se discute sobre anencefalia, mas quebra feio, né? Existem muitos que são favoráveis à interrupção da gravidez. Eu não julgo esses companheiros, não, eu entendo eles. Eu entendo porque eles acompanham, coisa que eu não faço, o dia a dia de sofrimento dessas famílias. É um sofrimento muito grande. Se você não tiver muita segurança, se você não tiver um conteúdo religioso, de religiosidade, um conteúdo espiritual muito forte, se não tiver uma convicção muito grande daquilo que você pensa, daquilo que você crê, você não aguenta. Você não aguenta. Então, assim, a maior parte dos meus colegas, inclusive alguns que são até simpatizantes da doutrina espírita, é favorável à interrupção da gestação no anencéfalo, desde que a mãe assim o deseje. Tá? A eutanásia. A eutanásia é o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável, que produz dores ou sofrimentos intoleráveis. Ela pode ser dividida em ativa e passiva. Na ativa, você vai fazer algo para pôr fim à vida. Vai injetar uma droga que vai encerrar a vida do paciente. Na passiva, você interrompe todos os cuidados médicos, farmacológicos, até que o paciente venha a falecer. Você não provoca a morte, você deixa ela ocorrer. Não deixa de ser uma forma de provocar. Esse tipo de atitude, em geral, está muito associado aos doentes desenganados, com câncer e com metástases por todo o corpo, em grande sofrimento. Mais uma vez, é necessário um conteúdo religioso muito grande, é necessário uma convicção íntima grande para você se pronunciar contra isso, principalmente se você está vivendo o drama, você com a doença te comendo no dia a dia e você incapaz, sabendo que não tem mais jeito, que não tem cura. Né? Quem viu o filme há algum tempo atrás, do Clint Eastwood, sobre a moça que era boxeadora, eu agora não estou lembrando direito, não me lembro se era Menina de Ouro, né? Golden Girl, eu me lembrei em inglês, é Menina de Ouro. Então, foi um filme muito impactante, porque o Clint Eastwood, que foi o ator e diretor do filme, ele se posicionava contra a interrupção da vida da moça. E a moça várias vezes tenta se matar quando ela está naquele coma. Então ela não suportava, uma atleta de elite, uma campeã mundial, ter que ficar para o resto da vida, em virtude de uma lesão na coluna cervical, paralisada do pescoço para baixo. Sem previsão de quando ia morrer, porque ela era uma mulher muito forte, inteiramente saudável. Ela ia morrer com uma infecção, uma insuficiência renal? Ia.
mas poderia demorar 5, 6 anos, 7 anos, 8, 10 anos numa cama, esticada, dependendo de gente para você fazer xixi, cocô, te alimentar, respirar. Eu não gosto nem de pensar, eu não sei qual seria a minha atitude diante disso. Ele sofre muito até ele desligar o aparelho. E isso a gente vê todos os dias nesses hospitais de câncer. No INCA, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É muito comum. E é um sofrimento muito grande. Então, não cabe a nós julgar. A gente tenta compreender. A eutanásia passiva, ela é muito feita nos CTIs. Muito feita. Por quê? Porque você tem um paciente que está totalmente desenganado. Ele não consegue mais respirar, ele está no aparelho. Ele não vai sair. Ou ele até está em morte cerebral, que aí já é outra coisa. Mas vamos supor que ele não esteja em morte cerebral, mas ele está desenganado. É uma questão de dias, semanas para ele falecer. E aí a família pede para o médico, por favor, não ressuscita. Se parar, não faz nada. E aí o médico, em geral, nesses pacientes, ele não investe. Ele não dá drogas para que ele se recupere, ele só dá analgésicos e sedativos, para que ele tenha conforto no final, não sinta dor. Isso é algo muito difícil, muito difícil. Muito difícil de decidir, muito difícil de dizer, está na hora de fazer isso ou aquilo, muito complicado, demais. Quanto mais novo é o paciente, mais complicado é. Numa criança é algo quase impensável. Então, é algo delicado, que a gente não gosta nem de discutir muito, né? Parte-se do princípio que está ali na UTI, está recebendo assistência, vai receber a melhor assistência possível, né? Mas existem casos onde você realmente não tem outra coisa o que fazer senão dar conforto, né? O que é a distanásia? A distanásia é o oposto da eutanásia. Você, nesse caso, defende que sejam utilizados todos os recursos para prolongar a vida de um ser humano, ainda que a cura não seja uma possibilidade e o sofrimento se torne demasiadamente penoso. Muitos amigos meus consideram isso uma crueldade, como médicos. Uma crueldade. Por quê? Porque você simplesmente não deixa a pessoa morrer. É lógico, chega um ponto que você não tem como evitar. Mas existem muitos recursos hoje. Se você quiser mesmo, vai dar trabalho para morrer. Vai ser difícil. A gente brincava lá na Universidade de Miami, onde o chefe é um brasileiro, nos Estados Unidos. Ele é o chefe da cirurgia, né? O professor Tomás Salerno. Ele dizia assim, um sotaque muito forte de Minas, do interior de Minas, ele falava assim, Fernando, aqui o pessoal não deixa esses caras morrer de jeito nenhum. E é verdade, assim, era uma dificuldade. Morria, lógico, mas eles faziam de tudo. Lógico, faziam em pacientes viáveis, porque com os americanos não tem essa conversa, não. Se não tem chance, eles não pensam duas vezes em cortar as coisas. Lá a lei permite isso. Aqui não, aqui ela não permite. Tá? Mas enfim, a distanásia é você batalhar pelo paciente o tempo todo. Eu costumo fazer muito isso, se eu acho que o paciente é um paciente viável, se ele tem uma doença que eu sei que é recuperável. Aí eu não desisto, fico horas e horas em cima. Mas se eu sei que é uma doença que não tem recuperação, eu encerro rapidamente as manobras, porque não adianta. O corpo é uma coisa, o espírito é outra, né? Aqui a gente está discutindo mais nesse aspecto a matéria, tá? A gente já vai falar da posição da doutrina espírita sobre isso. Já o suicídio assistido, que é permitido na Inglaterra, é o próprio doente que provoca a sua morte
ainda que para isso ele disponha da ajuda de terceiros. Ou seja, é permitido a ele que ele se conecte a um soro que vai injetar uma droga que vai matá-lo. Isso é permitido pela lei, desde que você, lógico, entre com um pedido explicando o porquê, né, de estar fazendo isso. A eutanásia é algo muito controverso, esse conceito de morrer com dignidade. O Código Penal brasileiro considera qualquer ato antinatural na extinção da vida como um crime de homicídio. Então a eutanásia no Brasil é crime. Se você não tiver autorização judicial, você não pode fazer, mesmo que a família ajoelhe na sua frente. Não pode. Tá? O Código de Ética Médica é duro também com isso. A vida é um dom sagrado. Médico que fizer isso violou o Código de Ética, pode perder o CRM. Tá? Nunca é lícito matar o outro, ainda que ele o quisesse, mesmo se ele o pedisse. Nem é lícito sequer quando o doente já não estivesse em condições de sobreviver. Santo Agostinho. Então aí já começa a posição doutrinária, né? Por uma questão de princípios, eu me coloco contra a eutanásia. Eu sou favorável a promover o alívio do sofrimento, de todas as formas, mas eu não posso concordar com o provocar a morte. Tivemos na família um caso que ficou 2 anos em estado quase que vegetativo, após um AVC maciço. Uma pessoa que me era muito querida, gostava demais dela, demais. Prima do meu pai, uma pessoa que me viu nascer, né? E não teve jeito, ela teve que passar por isso. Ela sofreu o AVC e ela demorou 2 anos a falecer. Eu cheguei a rezar no leito de morte, no leito de hospital dela, para que bons espíritos a conduzissem, a levassem embora, porque não tinha mais jeito. Eu pedi a Deus isso umas 2 vezes, mas só foi quando chegou a hora. E aí quando chegou a hora foi sem que ninguém esperasse, e foi embora igual um passarinho. Mas demorou 2 anos. Olha o sofrimento dos familiares mais próximos, né? Porque eu gostava muito dela, mas ela não era minha mãe, meu pai e tal. É um sofrimento muito grande, né? A doutrina espírita se põe contrária a qualquer método que objetive antecipar a desencarnação. Não tem jeito. Não tem concessão. Agora, ela também é contrária à distanásia. Isso eu achei muito interessante. Ou seja, prolongar a vida do paciente utilizando-se de processos terapêuticos cujos efeitos são mais nocivos do que os efeitos do mal a curar, ou inúteis, porque a cura é impossível. Então a doutrina, ela também não diz para você ficar em cima daquele cara que está com metástase, da cabeça aos pés, massageando ele e tentando fazer com que ele fique vivo. De jeito nenhum. Desencarnou, parou, morreu, acabou. Você está autorizado lá a desligar os aparelhos sem fazer nada. E você não está errado por conta disso. Aquele é um caso que não tem solução. Somos favoráveis à morte natural, adotando recursos terapêuticos que permitam a desencarnação no tempo certo, com alívio das dores, e que não incorram em prolongamento abusivo da existência física. Contrários a qualquer método, esse aí nem se fala, né? Suicídio assistido. Isso aí não tem como, né? Espírita que se suicidou é suicida igual a qualquer outro. Não pode. Vai pagar.
porque vai para regiões sofridas, por ter quebrado uma lei de Deus. O compromisso da doutrina é com a vida. A gente vai sempre defender a vida. O coma é uma condição clínica caracterizada por completa inconsciência, tanto em relação a si próprio como ao ambiente externo. O paciente pode recuperar a consciência, como pode evoluir para o óbito. Após um período de 30 dias em coma, a gente diz que o paciente está em estado vegetativo. Ali estão as causas mais comuns, no Brasil, disparado o AVC, mas existem também outras causas, como acidentes automobilísticos, traumas cranianos, né? Causas metabólicas, aquele paciente que ficou em parada cardíaca muito tempo sem assistir, aí queima o cérebro e ele entra mesmo em coma. Como fica o espírito preso a um corpo inerte? Ele tem a percepção do que acontece ao seu redor? André Luiz vem nos responder no livro Evolução em Dois Mundos, onde ele diz: no estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual ao arcabouço físico ou a parcial liberação dele depende da situação mental do enfermo. Não tem regra, gente. Tem regra. Tem uma história muito famosa que deu origem a um livro de um cirurgião, neurocirurgião de Harvard, que não acreditava em absoluto, em nada de espiritual. E aí ele tem um evento em casa, né, uma ruptura de aneurisma, e ele entra em coma e fica em estado vegetativo. E por incrível que pareça, né, ele fica durante 15 dias em coma até ele voltar. Ele lembra de absolutamente tudo. Ele vê os médicos discutindo no leito dele ao lado. Ele lembra do que as enfermeiras falavam. Ele lembra das palavras dos familiares, dos filhos, da esposa. E aí depois ele escreve um livro que eu até tenho, assim, fantástico. E aí ele passa a advogar que existe vida após a morte. Ele não advogava isso. Por quê? Porque ele é levado, antes desse despertar, ele é levado a um lugar de muita luz, onde ele encontra uma pessoa, né? E essa pessoa o orienta, o guia, fala com ele. É bastante interessante o livro dele. E ele era um neurocirurgião famosíssimo, é professor de Harvard, dos mais famosos da América. Então, quando ele começa a falar isso, as pessoas começam a dar atenção. Porque é como dizia um professor meu, ele dizia assim: Fernando, você quer defender dentro do meio acadêmico alguma coisa não convencional que fuja do meio acadêmico? Aí eu falei: sim, mas por quê? Para você fazer isso, você tem que ser tão bom quanto eles. Você tem que fazer até o doutorado, ou mais do que ele. Porque aí ninguém vai poder falar que você não sabe nada. Porque na realidade o que acontece é isso. Se você vai falar para determinados acadêmicos algumas coisas, eles não vão acreditar. E eles vão ter uma série de embasamento para falar para você que você não vai poder contra-argumentar, não vai dar. Entendeu? Então a melhor maneira de você poder contra-argumentar é você penetrar fundo no que a ciência sabe. Aí você consegue argumentar com qualquer um, né? Foi a história de William Crookes, que ontem eu estava relendo. William Crookes era um sujeito que, quando ele iniciou as experiências com a Florence, que era a médium inglesa com quem ele trabalhou há muito tempo, o objetivo declarado dele era desmistificar, era mostrar que era um embuste a doutrina dos espíritos. As experiências foram tão incríveis, ele usou métodos tão consagrados, ele era um cientista tão respeitado na sua época, que ele terminou dizendo que não só era verdade, mas como ele passava a ser adepto daquela doutrina que estava nascendo, e ele dava o aval dele para que tudo aquilo era verdade. Imagina. Tanto que ele é uma das referências quando a gente fala em
comprovar a veracidade da doutrina espírita é esse espírito, né? De Sir William Crookes, um grande médico, um grande cientista, né? Nós temos alguns casos de coma que são bastante interessantes. O Terry Wallace acordou 19 anos após entrar em coma por um acidente de automóvel. Ele não tinha lembranças do período que ele ficou em coma, mas ele tinha lembranças perfeitas de todo o período de antes do acidente. Ou seja, ele foi um que não lembrava de nada da época que estava em coma. Salvatore Crisafulli, ele ficou 2 anos em estado vegetativo, foi dado como desenganado pelos médicos, né? E ele disse ao acordar que ouvia e entendia tudo o que se passava ao seu redor no período que ele estava inconsciente. Vejam que não existem regras, tá? A visão da medicina tradicional é a seguinte: é muito raro pacientes em coma por mais de 1 ano recobrarem a consciência. Eu, pessoalmente, em 35 anos de medicina, nunca vi nenhum. Vi recobrar depois de 2 meses, 3 meses. Eu vi, várias vezes. Mas por mais de 1 ano, nunca vi. Mas existem relatos. E existe um grande número de médicos por esse motivo, eu não me incluo entre eles, porque eu sou espírita, que é favorável à prática da eutanásia passiva. Ou seja, deixar de dar as drogas e deixar o paciente seguir o caminho que vai levar ao desencarne. Não tem jeito. A Academia Americana de Neurologia e o Colégio Britânico, né, o Colégio Real de Médicos do Reino Unido, eles são favoráveis à eutanásia passiva nos casos de coma prolongado. Mas existem 2 casos interessantes, do Terry Chavo e da Eluana Englaro. Esses 2 ficaram 14 e 17 anos em estado vegetativo. E quando a justiça liberou que fossem suspensas, a justiça não, a família pediu que fossem suspensas as drogas para eles morrerem, esses pacientes acordaram, né? Esse paciente aqui, o Terry, né? Ele suspenderem alimento e água contra ele. Não, perdão, não acordou não. Esse aqui ele morreu 14 dias depois de suspenderem alimento e água por decisão judicial que atendeu a solicitação de seu marido. A Terry era uma mulher. E a Eluana, a justiça atendeu a solicitação de seus pais, permitindo a eutanásia passiva. Eu confundi, eles não acordaram não, os que acordaram foram os anteriores. Então esses pacientes, eles estavam há muito tempo naquele estado de sofrimento, melhor, naquele estado vegetativo, e os 2 foram submetidos à eutanásia passiva. Existem várias pesquisas sobre o estado de consciência em pacientes em coma. Existe um exame que é a ressonância magnética funcional, que ela permite identificar as áreas do cérebro que funcionam em resposta a determinados estímulos externos, né? Então, o que os pesquisadores fizeram? Eles publicaram num journal, né, num jornal médico chamado New England Journal of Medicine, que é o jornal médico mais famoso do planeta, é o mais importante, em 2010, um estudo em 54 pacientes em coma. Os médicos faziam perguntas aos pacientes e, caso a resposta fosse sim, pediam para os pacientes imaginarem que eles estavam jogando tênis. Caso a resposta fosse não, pediam que eles se imaginassem andando pela casa. Isso vai ativar áreas diferentes do cérebro, do córtex motor, né? Então, 5 pacientes, eles ativaram áreas semelhantes aos indivíduos normais, porque eles fizeram um grupo de controle, onde eles falavam isso para o pessoal que estava acordado e faziam a ressonância dessas pessoas. Então, 5 pacientes ativaram áreas semelhantes aos indivíduos normais.
representando respostas corretas que só pessoas conscientes podiam dar. Pode ter sido um percentual pequeno, mas a gente não tem como saber quem é que entende e quem que não entende. Não dá para a gente saber, né? E está aqui, ó, a ressonância foi realizada nessa máquina aqui, onde está o meu mouse, e aqui as áreas do cérebro ativadas quando eles fizeram as perguntas, aqui em vermelho. Impressionante, como que pode? Esse estudo que gerou um grande impacto, que provou que pacientes em coma podem ter ainda a percepção do que acontece no mundo exterior. Está? Provou, embora não fossem todos. Muitos não apresentaram resposta alguma. Os autores sugerem que exames de imagem podem ser importantes na determinação do grau de consciência e que só uma avaliação clínica é insuficiente. Aquela história de beliscar, reflexo, perguntar, aquilo no paciente que está em coma profundo, você não vai ter resposta. E às vezes ele ativa ainda alguma área. Aí será? Agora, não dá para fazer ressonância magnética funcional em todo mundo. Aqui em Cabo Frio, por exemplo, esse exame nem existe. Existe a ressonância magnética. Mas a ressonância magnética funcional é muito mais cara, muito mais sofisticada, muito mais além. Mesmo nas capitais, é muito pouco lugar que tem. Tá? A posição da doutrina espírita é que nada acontece por acaso. Tudo obedece à lei da causa e efeito. E o coma é uma prova para o espírito que habita o corpo inconsciente e para aquelas pessoas mais íntimas, né, os familiares que o acompanham. Fugir da responsabilidade de cuidar de um familiar em coma significa abandonar uma oportunidade de ajustamento à justiça divina. Isso é muito importante para a gente. Esse paciente vai ficar no hospital, não é você que vai ficar trocando fralda dele, porque em geral não tem nem condição. Mas você não pode fugir da responsabilidade, não pode deixar de visitar, não pode deixar de estar lá todo dia, se possível, dar uma certa atenção, um certo carinho. E a gente deixa, lógico que deixa, óbvio. Um dia, 2 dias, 1 mês, vá lá, passou disso, todo mundo abandona. Eu cansei de ver doente abandonado por seus familiares em hospitais. E não só em UTIs, em enfermarias também, tá? Os casos de Tony Bland e Andrew Devine, que foram pisoteados em um estádio de futebol em 89, um foi submetido à eutanásia a pedida de seus pais. E o outro acordou do coma em 97, 8 anos depois, após vários anos de cuidados carinhosos em casa pelos seus próprios pais. E aí? Será que foi isso que fez a diferença entre os dois? Porque enquanto o pai e a mãe desistiram por achar que ele estava realmente desenganado e pediram para que deixasse morrer, o que a justiça americana permite, o outro, os pais levaram para dentro de casa, montaram um home care e cuidaram desse menino durante 8 anos. E o menino acordou. Imagina o mérito desses espíritos, né? Do pai e da mãe, né? Imagina só como que eles saem fortalecidos dessa encarnação. E imagina a gratidão desse espírito do Andrew, né? Para esses pais, né? Olha a gratidão, né? Eles não me abandonaram, eles acreditaram em mim. A gente não tem ideia disso. Transplante de órgãos é a transferência de tecidos ou órgãos vivos de um doador a um receptor. Tem uma coisa, meus amigos, que não dá para voltar. Não dá, não tem como. Tem morte cerebral, acabou. Hoje tem maneiras da gente diagnosticar a morte cerebral. Esses pacientes que estavam em coma não estavam em morte cerebral. Estavam em estado vegetativo, o que é outra coisa. Entrou em morte cerebral, o sangue não chega ao cérebro. Acabou. Não vai acordar mais. Você pode rezar, não vai. Nem Jesus descendo. Por quê? Porque Jesus não vai contra a lei.
ele não faria isso. Ele não restituiria a vida, né? Então, assim, esses casos, a gente tem uma oportunidade de salvar outras vidas através da doação de órgãos. E quando que é permitido o transplante, né? No Brasil, após constatação da morte encefálica. Na visão espírita, o Chico Xavier, no livro Lições de Sabedoria, organizado pela nossa saudosa doutora Marlene Nobre, ele nos ensina o seguinte, que sempre que a pessoa cultiva o desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem desejar qualquer remuneração, sem desejar gratidão alguma, onde a noção de posse não mais a preocupa, essa criatura estará em condições de doar. Eu assisto muitos filmes médicos, muitos, gosto muito de assistir. Até mesmo para ver como que eles estão retratando algo que são atores que estão retratando, e não médicos. E atualmente, alguns seriados e alguns filmes são muito bem feitos. Os americanos, mais uma vez, a gente tem que tirar o chapéu para algumas coisas que eles fazem. Eles são muito sinceros na forma de lidar com a família. Eles não mentem, cara, não tem essa história. Eles não vão dourar a pílula. E eles são muito, muito incisivos no pedido de doação. Chegou na emergência, está em morte cerebral, a mãe está desesperada ali chorando, o médico chega perto dela, I'm very sorry, eu sinto muito, eu queria muito te ajudar, muito, eu sinto demais pela sua perda. Mas existe uma pessoa ali que está dependendo desse fígado. Se ele não receber, ele vai morrer. Nos próximos 7 dias, você dá a sua permissão para a gente usar o fígado do seu filho. E é bastante interessante que depois daquele sofrimento, a maioria permite. Quase nenhum nega. É incrível a quantidade de transplantes que eles viabilizam lá. Transplantes cardíacos, renais, de fígado, de córnea. E isso salva vidas. Vidas até de crianças que estão dependendo desses órgãos para sobreviver. E aí é como eles mesmos falam, né? A morte dessa pessoa não foi em vão. Se ela foi capaz de dar a vida para alguém que ia perder. A gente, para diagnosticar a morte cerebral, a gente tem que constatar a interrupção da chegada de sangue ao cérebro. É diferente do estado de coma, como eu já falei para vocês. É muito importante definir essa diferença, tá? Eu faço esse exame aqui em Cabo Frio, né? Nesse aparelho da hemodinâmica, já constatei vários casos de morte cerebral. É sempre uma coisa triste, mas quando a família tem essa disposição de doar, é importante. Várias vezes vieram helicópteros aqui do Rio, captaram o órgão e levaram para a capital para fazer o transplante. Porque aqui a gente não faz transplante. Mas a gente pode captar o órgão, né? Por que não? Desde que haja todo um trabalho em conjunto. Infelizmente isso funciona mal no Brasil, muito mal. Uma pena, porque salvaria muitas vidas, muitas vidas. A doutrina espírita, ela acha que a doação de órgãos tem que ser voluntária e consciente. Para o doador é uma atitude de desapego à matéria e de amor ao próximo. Para o receptor, um exemplo de misericórdia divina. A gente acha que a rejeição espiritualmente ocorre por ausência de mérito do doador, que ainda não está liberado dos impositivos da lei moral de causa e efeito, devido à incompatibilidade perispiritual em que permanece o órgão antigo no perispírito. E quando ele permanece, ele rejeita o novo. Ele rejeita aquilo que você põe. Isso é uma explicação que não é aceita pela ciência, mas é uma explicação doutrinária, né? Na ciência, a gente faz testes para ver se vai haver
rejeição ou não. Se no teste mostrar que vai haver rejeição, nem adianta transplantar. Mas às vezes não mostra e rejeita assim mesmo. E aí? Explica como? Explica por aqui. Não tem explicação científica. Tá? O transplante ele afeta doador e receptor, porque o doador ele acelera o seu progresso pela demonstração de desapego que ele está dando. Enquanto o receptor ele vai receber a influência do perispírito e dos moldes mentais, né? Dessa pessoa, esse órgão vai receber o impacto mental do perispírito dessa pessoa que está recebendo, entendeu? Então, se ele não modificar o seu estado mental, ele vai ter problema no futuro, viu? Exigindo dele urgente transformação moral para melhor, pela renovação íntima de pensamentos, palavras e atitudes. Por isso que uma equipe de transplante cardíaco é multiprofissional, tem que ter um psicólogo, tem que ter todo o trabalho em cima, porque senão não funciona. Tá? Em relação às células-tronco, como eu já estou com 53 minutos, eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui. Tá? As células-tronco são aquelas células que têm capacidade de se transformar em outras, né? Todo mundo sabe, isso é uma explicação bem simples, né? Existem as células-tronco embrionárias, que são aquelas que poderiam se transformar em qualquer uma do nosso organismo, né? E existem as células-tronco adultas, que são aquelas que são encontradas nos nossos tecidos maduros já, né? Eles vão dar origem a tipos específicos de célula, diferente da célula-tronco do embrião, que pode se transformar em sistema nervoso, cardíaco, endócrino, qualquer um. Tá? Existem vários tipos de células-tronco, eu não vou entrar nisso aí porque é algo um pouco técnico, né? O grande problema está nas células-tronco embrionárias, de você poder usar célula-tronco retirada do embrião, ou produzir embriões artificialmente para usar as células-tronco. Existem muitas pessoas, muitos países que aprovam isso. Existem outros que não. Tá? As células-tronco adultas, todos os países aprovam a sua utilização. Isso aí não é problema. Só que elas não servem para tudo. E elas não são tão boas quanto as embrionárias. Né? As células-troncos elas podem ser usadas em várias coisas, para recuperar AVC, para recuperar a zona de infarto, para melhorar, nossa, enfim, muitas e muitas coisas. Só que existe ainda pouco peso de evidência científica mostrando que efetivamente ela resolve. No coração, por exemplo, o último trabalho feito não mostrou grande utilidade. Tá? As células-tronco embrionárias realmente são melhores, né? Mas elas têm essas controvérsias de você ter que produzir embriões para retirar essas células, né? Embora elas estejam presentes de uma forma um pouco mais diferenciada, até mesmo na pessoa já depois de nascer, como em locais como, por exemplo, o cordão umbilical, tá? Onde não teria tanto problema em você retirar. Tá? A clonagem é o processo de reprodução assexuada, né? Todo mundo conhece a história da ovelha Dolly, né? Que foi o primeiro animal clonado. As clonagens em seres humanos são proibidas, não é permitido isso. Né? A clonagem é obtida através da transferência de uma célula de um óvulo sem núcleo, né? Do qual foram removidos os cromossomos. E existem as clonagens terapêuticas, que vão utilizar as células-tronco para a produção de tecidos e órgãos. Isso aqui é permitido, principalmente com as células-tronco adultas. Tá? Aqui é a ovelha Dolly, ela permanece hoje, ela foi embalsamada, né? E está lá no Museu Real da Escócia. Foi um grande avanço da ciência. Tá? Em termos de aspectos éticos, as academias de ciência de
63 países se posicionaram contra a clonagem em seres humanos, entre eles o Brasil. Tá? No entanto, essas mesmas academias defendem a pesquisa com as células tronco embrionárias retiradas daqueles tecidos que ainda são indiferenciados, como o cordão umbilical e outros, né? E não a produção de embriões para isso. Tá? Existe uma lei de biossegurança que foi aprovada pelo STF em 2008, que coloca o Brasil na seleta lista de países do mundo em que os cientistas podem realizar pesquisas com células-tronco, até embrionárias, para encontrar tratamentos para doenças genéticas e lesões incuráveis, lesões físicas incuráveis. Eu acho isso legal. A doutrina espírita, ela se posiciona contra a utilização das células-tronco embrionárias. Mas ela é favorável à utilização das células-troncos do adulto e do cordão umbilical, que são aquelas mais indiferenciadas, são aquelas que se parecem com as embrionárias. Ela só é contra a produção de embrião, única e exclusivamente para retirar célula-tronco. Entendeu? Então, nós já estamos terminando, né? Ficando em 1 hora, né? Como a Dirce falou. Nós percorremos todas essas situações. Eu espero que para vocês tenha sido interessante, né? Tenha sido esclarecedor, porque são coisas que não é do dia a dia, do leigo, né? Mas que é bom a gente saber, porque nenhum de nós está livre de passar por isso um dia na família, né? E eu termino para vocês com um dizer de alguém que eu sou um fã, confesso, né? Nosso querido Albert Einstein, que dizia que no meio de qualquer dificuldade pela qual passemos, encontra-se a oportunidade da gente melhorar. Né? Muita paz aí para todos nós. Só temos a agradecer a doutor Fernando, trazer essas informações que muitas das vezes nós não obtemos na Casa Espírita pelas palestras, porque é um termo muito técnico, é algo muito próprio da medicina, mas com toda certeza nós já tivemos nossas dúvidas em relação à eutanásia, célula-tronco, clonagem, e não sabíamos como, né? Ou a quem perguntar. Está aberto a perguntas, só pegar o microfone ali com o Júlio, para que os nossos amigos da internet possam também participar. Marcela aqui, Júlio. Nadir, muito boa palestra, né? Como sempre. Obrigado, Marcelo. Só para fazer um complemento, né, à sua palestra, né, que já foi falado do plano espiritual, acho que foi até o doutor Hermes que falou, da situação do aborto espontâneo, né? Muitas vezes acontece por aquele espírito que não quer ficar. Ele veio para, né, na concepção, ele veio e desiste, né, no caso, o feto, né, ele desiste e de repente acontece o aborto espontâneo. Por outro lado, tá a mãe que não quer, porque não quer, engravidou, né, ela não quis ter a gravidez e às vezes acontece o aborto espontâneo. Né? Muito legal, ele lembrou bem. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Vou fazer umas colocações. Para o espírito, quer dizer, para a pessoa de outra filosofia católica, ou que seja, que não seja espírita, a doação de órgão, por exemplo, minha esposa já se colocou como doadora de órgão. Eu não conheço a lei, então vou fazendo a pergunta sem ter conhecimento profundo da lei. Então ela já se colocou. Muitos, eu sou espírita, não me coloquei ainda como doador de órgão. Essa pessoa que não é espírita, que muitas delas, que nós atendemos até na desobsessão, não sabe nem que desencarnou. E parece que você falou que nos Estados Unidos a pessoa, quando chega nesse estado de morte cerebral, o médico vai e conversa com o familiar. Vamos supor que ela não
se colocou à disposição da doação de órgão, ela própria, e a família autoriza. Pode doar. Pode doar. Pode. Só não poderia doar se ela tiver se colocado contra a liberação dos órgãos dela, por escrito. Quer dizer, essa pessoa, ela não apenas não se colocou como doador, mas ela registrou que ela não queria que fossem doados os órgãos dela. Aí não pode. Agora, se ela não fez nada, se ela é como você, por exemplo, você não se colocou como doador, aí, se acontece alguma coisa, tal, a sua família poderia doar? Poderia doar. Certo, mas agora a questão é, a gente que trabalha aqui, principalmente na desobsessão, e pega vários casos. Essa doação, né, a gente sabe que o espírito, assim como em coma, ele normalmente ele fica ao lado, até escutando tudo que está se acontecendo. E nesse desenlace também do espírito, será que esse espírito, aliás, como esse espírito se comportaria diante de uma situação dessa que ele não autorizou a doação de órgão e sim a família? Mas é isso que eu estou falando. Na realidade, se ele não autorizou, se ele deixou registrado que não podia, não. Agora, se ele não deixou registrado, mas era uma coisa que ele não queria, vai ser uma prova que ele vai ter que passar. Porque a família realmente tem o direito de autorizar a doação desses órgãos e a lei permite que esses órgãos sejam doados. Eu imagino que se esse espírito está tendo seus órgãos doados e ele ali naquela hora não concorda com isso, eu imagino que para ele vai representar um certo sofrimento. Imagino também que como essa é uma atitude, vamos dizer assim, uma atitude em prol de um bem maior, né, benfeitores espirituais vão naturalmente acalmar esse espírito, talvez até, dependendo do seu merecimento, né, adormecê-lo, para que ele não sinta esse impacto. É como se dá na cremação, entendeu? A cremação, muitas vezes, católicos, evangélicos nem tanto, mas muitos católicos e muitas pessoas que são ateus, eles querem ser cremados quando eles falecerem. E a gente sabe que dependendo da proximidade do espírito com o corpo e da ligação que ele tem, ele pode sentir aquelas dores, né? Então, se ele tiver aquele mérito, porque da mesma forma que ele pode sentir aquelas dores, ele pode sentir ser enterrado vivo também, ele achar que está vivo, não é verdade? Então, na realidade, aquelas dores, elas vão ser mitigadas, vamos dizer assim, aliviadas na dependência direta do merecimento do espírito e do bem que aquilo está ocasionando. Então, no caso da doação de órgãos, cara, é uma coisa tão linda. Você vê a carinha das pessoas que estão recebendo, com aquelas crianças, sabe? Essas pessoas jovens, o agradecimento, mas olha, é inesquecível. Quem já viu uma vez, eu vi várias, porque eu fiquei 10 anos no Instituto do Coração. Então lá, você tinha o transplante cardíaco, era forte lá. É um negócio, é inesquecível. É uma emoção, uma gratidão que nunca mais... Olha, várias pessoas, familiares daqueles que doaram, foram visitar aqueles que receberam. Vários daqueles que receberam quiseram depois saber quem era que tinha doado e procuraram os familiares. Então, assim, às vezes essas propagandas aí que levam a gente ao choro, tal, todas emotivas, né? O cachorrinho que viu o cachorro, a pessoa passar com o coração do seu dono e que reconheceu, mas existe isso mesmo, sabe? É um negócio incrível. Então, eu acho, sabe, Júlio, que nesse caso, o espírito que não se pronunciou nem a favor nem contra, mas que na hora se sentiu meio inseguro, ele vai ser aliviado, porque é um bem muito grande que ele está fazendo, sabe?
da gratidão, né, de quem recebeu sobre esse espírito, né? Lógico, acho que até o impacto lógico, disso, na né? hora. Não apenas a pessoa, né? A família toda, né? É um bálsamo que é lançado. Qual a responsabilidade da pessoa que está ajudando a eutanásia assistida? Isso é uma coisa assim, uma pergunta muito interessante. Eu já me perguntei isso muitas vezes. Novamente eu vou falar para você da realidade do Brasil e da realidade no exterior, né? Nos países onde isso é permitido. Essas pessoas que fazem isso nos países onde é permitido, elas não estão nem aí. Elas estão fazendo algo que é permitido. É a lei, entendeu? A lei não está ali para ela perguntar se é. Se ela não fizer, outro vem e faz. Tem muitas pessoas que se recusam a fazer, mas ela corre risco, viu? Porque ela é obrigada a seguir ordens. Dentro do hospital, a enfermeira não pode se recusar a desligar o aparelho. Não pode. Ela pode ser demitida por causa disso. Agora, aqui no Brasil isso não é permitido. Então, aqui no Brasil, quem fizer é criminoso, pode ser preso. Agora, qual a responsabilidade moral dessas pessoas? Eu acho que tem dois aí responsáveis, né? Tem o sistema legal, aqueles que fizeram as leis que permitem esse tipo de atitude, né? E aquele que vai fazer, no caso pior que eu acho, que é a eutanásia assistida. Aquele cara que quer morrer, está em casa, aí o sujeito vai lá e leva o soro para ele, coloca lá e fica ali assistindo. Isso existe no Reino Unido. Eu acho que a responsabilidade espiritual dessas pessoas é grande. Ela um dia vai ter que responder por isso, porque ela ajudou a terminar com algo que ela não tem o direito, porque não foi ela que deu. Foi ela que deu a vida. Entendeu? Então, assim, quando a gente discute isso nos grupos médicos, sai também uma pancadaria horrível, porque existem muitos que têm uma compaixão tão grande por aquele que está sofrendo, que acham que tem que terminar o sofrimento. Eles acham isso, de verdade, e ficam furiosos com você se você disser que não, viu? Assim, não, você está falando que não é teu filho, não é teu pai, não é contigo, é por isso que você está falando. Ficam agressivos até. Aí você tem que retomar o equilíbrio e dizer assim, não, essa é a minha posição enquanto ser humano. Se fosse com o meu pai, eu também não faria isso. Será que eu vou ter coragem, né? Se isso acontecer com meu pai, espero que eu não tenha que passar por isso. Mas aí você vai ser colocado à prova. Você vai ter que dar o testemunho. Porque uma coisa é certa, enquanto espíritos. Se você ajudar alguém a se matar, você responde por isso. Não interessa se é permitido pela lei ou não. Você rompeu a lei de Deus, certo, Dia? Você rompeu uma lei divina, você responde por isso. Então, elas são responsáveis. Agora, depende o grau de responsabilidade. Por exemplo, eu não sou um espírito evoluído. Eu não sou. Tanto que eu estou aqui, vivendo aqui junto com todos nós, tentando melhorar. Mas eu não julgaria com rigor o Clint Eastwood se ele fosse uma verdadeira pessoa e não um filme no filme Menina de Ouro. Eu não julgaria ele. Nem julgaria ela, que tentou se matar várias vezes. Eu não julgaria. Ou seja, eu sei que eles teriam que pagar. Eu sei disso. Mas eu teria muita benevolência para com eles. Muita. Porque me deu uma pena tão grande, tão grande, tão grande de ver aquilo, sabendo que aquilo foi uma situação real, que ocorreu, que eu não julgaria, eu não me sinto capaz de julgar, entendeu? Então eu não fico com raiva desses meus colegas, eu sei que eles não são do mal, eles não querem o mal. Então, você entende o que eu estou querendo dizer? É tão difícil isso. Agora, um espírito superior, ele não sofre como eu.
Ele sabe que tudo tem a sua hora. Ele sabe disso. Ele não se angustia com aquilo. Existe uma passagem na biografia de Eurípides Barçanufo, aonde ele é levado até Jesus. Ele sai do corpo e ele sente subir um elevador, como se fosse um elevador, é elevado na velocidade da luz. E aí ele, acorda, e na hora que ele abre os olhos, ele está diante de uma luz muito intensa, muito intensa. Aí aquela luz vai atenuando, ele vê as feições de Jesus. Aí Jesus se aproxima, envolto numa túnica branca. É lindo o livro, essa passagem, né? E aí ele olha para Jesus e ele vê lágrimas. Aí ele pergunta: mestre, por que choras? E o Cristo responde: não choro por mim, mas pelo que vocês estão fazendo com vocês mesmos. Mais ou menos isso. Aí ele volta ao corpo. E ele era um espírito muito desenvolvido. Ele lembra perfeitamente, né? Eurípides, na época de Sacramento, no centro espírita, aonde ele dirigia, ele trabalhava, as manifestações eram São Vicente de Paulo, Maria de Nazaré, São Paulo, só espírito de alta envergadura, que davam assim as mensagens de abertura e fechamento dos trabalhos. Aí, mais adiante, eu fui ler uma análise sobre isso, entendeu? Jesus não estava chorando. Na cabeça de Eurípides, ele sentia o sofrimento dele projetado nas lágrimas do Cristo, entendeu? Porque Jesus compreende tudo, ele não chora por nós. Ele sabe que a gente vai chegar lá. É questão de tempo. Ele ama todos nós. Você está entendendo? Por isso que esse lance da responsabilidade é tão difícil da gente julgar e da gente falar. E Fernando, eu diria uma coisa também. Teve uma companheira da casa, ela já desencarnou e até já deu comunicação em finados. E ela já era uma senhora, ela já estava no sofrimento, e um dia ela pediu que o Juan fosse até lá para conversar com ela. E ela perguntou ao Juan assim, ela falou assim: eu estou sofrendo tanto, meu corpo dói tanto, mas eu tenho medo dos espíritos acharem que eu estou sendo ingrata e que eu estou desistindo. Mas minhas forças já estão indo embora. Ela é encarnada, muito lúcida. E aí o Juan conversou com ela, né? Levaram evangelho, fizeram evangelho. Um dia ou dois depois, ela partiu com toda tranquilidade, né? E ela trouxe já a comunicação dela da casa, ela está bem, tranquila, não foi considerado um suicídio. Ela, como nós, teve a fragilidade do corpo, como nós sentimos, mas não foi do tipo assim, não aguento mais. Não estamos falando disso. Era uma senhora com 80 anos, né, mais ou menos, com uma doença, né, o corpo já bastante debilitado. Mas olha a dignidade dela diante daquele que deu a vida a ela. Ela tinha medo de não estar sendo grata a Deus. E ela pede ajuda aos companheiros para ler o evangelho, para dar a ela o acalanto, e ela parte. Por que eu estou dizendo isso? Todo o tempo da palestra, Fernando nos trouxe a responsabilidade de espíritos que, quando reencarnam, passam pela medicina, pela enfermagem, né, pela profissão dentro do hospital. Tá? Nem digo no ambulatório, né, mas dentro do hospital. E essa responsabilidade, por vezes, parece que está na mão dos profissionais que lá estão. Mas nós não somos agentes passivos de nós mesmos. Ali também tem uma responsabilidade nossa. Aqueles que acordaram do coma, aqueles que não acordaram, aqueles que reagem, aqueles que não reagem, aquele que a medicação acerta, aquele que não acerta, aquele que nós reagimos à medicação, não deixamos ela atuar no nosso corpo. Nós não podemos sair desse estudo daqui hoje entendendo que a situação controversa faz parte também da nossa mente ali. Senão eu vou dizer que é o cirurgião, que é o médico que está me atendendo, que é ele que vai decidir por mim. Eu tenho um espírito protetor, eu tenho os espíritos ali daquele trabalho, eu tenho um campo, né, vibracional me dando uma sustentação. Então é um grande trabalho. Eu compreendo
bem, Fernando, deve ser muito difícil para o profissional que está ali vivendo aquilo e não vai viver uma vez nem duas, mas várias, né, Zezé? Zezé que está ali também, eu sei que passa lá pelas suas, né? Só quem vive é que sabe. Muito difícil. Mas nós não podemos esquecer disso. Somos sujeitos ativos da nossa história. Se adoecermos, meus irmãos, e um dia formos aos leitos de hospital, ou algum familiar nosso, ou um amor muito grande de nossa vida, temos que conscientizá-lo de que ele também faz parte daquele processo, né? O remédio, o médico, a equipe hospitalar não poderá fazer nada sozinho. A espiritualidade não poderá atuar porque eles respeitam também o nosso livre-arbítrio naquele momento ali. A justiça divina está na nossa consciência e na nossa intenção. Fala, Patrícia. Na verdade, era sobre o comentário dela, né? Que você estava falando. Eu vi o filme também e fiquei também como você. E aí eu fiquei pensando no que você estava falando, né? Se nós que estamos nesse nível evolutivo, nesse mundo, a gente se toca e fica assim, né? Cheio de compaixão pela história. A gente sabe que os espíritos mais evoluídos sabem o que está acontecendo, tem esse discernimento, sabe que cada um tem seu tempo, né? O tempo de sofrimento, é o que você falou, não vão ficar desesperados como nós ficamos, né? Porque entendem, olham de uma forma global para a situação, não, né? Só aquele momento. Exatamente. Mas se nós ficamos assim, com certeza existe a compaixão, né? Porque é tanto sofrimento como você falou, né? Chega no plano espiritual, é claro que tudo isso é levado em conta, né? Tudo isso é muito relativo mesmo. Tudo é muito relativo. Que assim, o suicídio, ele, por exemplo, ele é um dos piores crimes contra a lei de Deus. Mas você oferecer a sua vida para salvar de outro é um dos maiores méritos pela lei de Deus. E outra coisa, olha o espírito que cuida dos suicidas no plano espiritual. Maria de Nazaré. Então é só amor, né? Quem não tem amor somos nós, né? E a gente julga demais, né? Mas lá é só amor. Mas não é por isso que a gente também não tem que fazer a nossa parte, né, disso. Essa consciência da importância, da responsabilidade, como a Dirce falou, é muito legal. E talvez seja a principal mensagem daqui hoje, né? É uma mensagem que a gente não ensina tanto, não aprende tanto na faculdade de medicina, mas devia aprender, né? A gente devia levar isso. Na realidade, a gente tem que aprender isso em casa, na educação que recebe em casa. Mas na faculdade de medicina, isso devia ser falado também. Devia ser dito que você tem que exercitar a empatia, a compaixão, o respeito. Você tem que realmente conversar com os pacientes procurando entender os seus dramas. Isso é muito importante. O Rio de Janeiro tem um centro espírita chamado Regeneração. Ele foi fundado por Bezerra de Menezes, vivo ainda. Ele fica atrás da UERJ, no campus da UERJ. O Regeneração, hoje ele tem 110 anos, 112 anos. Não, mais, tem 125 anos. O doutor Bezerra desencarnou em 1900, né? Então, ele fundou o centro um pouco antes dele desencarnar. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes no Regeneração, porque eu tenho um primo que sempre frequentou o Regeneração. E eu conheci o último presidente de lá. Antes desse presidente, um que eu não conheci, era o Dr. Alcides. O Dr. Alcides, que não era médico, era advogado, ele foi como altivo, ele consagrou a vida à doutrina espírita. O Dr. Alcides, quando ele estava prestes, né, uns 5 anos antes dele desencarnar, ele teve câncer. E esse câncer foi tomando ele tratou de tudo quanto é jeito, mas esse câncer tomou o corpo dele todinho. Ele teve muita metástase óssea, o que dá muita dor. O Dr. Alcides era um espírita tão convicto, meu primo falava, tão convicto e tão rigoroso nas suas convicções, que ele se recusou a tomar os analgésicos. Ele sofreu até o final, até ele desencarnar.
ele falava assim: isso não é nada perto do que Jesus, do que Bezerra e do que vários outros sofreram. Eu achei isso impressionante. Eu ainda falei assim para o meu filho: mas o cara era maluco? O cara não tomar o analgésico, o cara sentia a dor do corpo. E são anos a fio sentindo. E o meu primo falou assim: ele não tomar. É lógico que esse espírito, ele não ficou nem 10 minutos obnubilado. Ele desencarnou e já veio. 2 semanas depois já estava dando comunicação, escreveu um livro belíssimo, tem ensinamentos incríveis, como o Altivo, né? Como o Altivo, um espírito, nossa, são espíritos de escola, eles são capazes de coisas. Agora, apesar da gente não ser como eles, né? A gente tem que ter neles um exemplo, né? Então, assim, a gente tem que pensar neles, porque a gente pensa em Jesus, mas Jesus está tão... Jesus é tão longe, é tão mais evoluído que até covardia, né? Até Paulo, Pedro, é muito difícil. Agora, já chegar no Altivo, no Dr. Herman, no Dr. Bezerra, apesar de ser muito além, já é mais fácil. Porque nós habitamos o mesmo mundo que essas pessoas habitaram e de próximos, né? Todos nós aqui já éramos nascidos quando o Dr. Alcides estava vivo e era presidente do centro. Nós vivemos na mesma era do Chico. Nós vivemos no mesmo ambiente espiritual que esse homem. Então, eu acho que a gente pode, né, trazer isso. É isso aí, disse ele. Obrigado a todos aí a paciência. Nós que agradecemos a você, Fernando, né, por essa tarde. Eu acho que ela foi bem produtiva, bastante coisa para ir pensarmos. E fica o convite para o próximo 1º domingo de maio, cá estarmos. Vamos divulgando mais à frente o tema e pedimos que vocês repliquem também, convidando a todos para aqui estar. Mas nesse momento vamos unir o nosso pensamento em torno da prece de agradecimento. Deus, misericordioso com cada um de nós, Criador de cada um de nós, receba a nossa gratidão, porque nesta noite demos mais um passo adiante a compreender o que tantos passam e que por vezes tão distante de nós se encontram, as incertezas diante da vida do corpo. Que bom que hoje sabemos que somos seus filhos, espíritos em evolução. O corpo, uma matéria transitória, ela irá representar a minha história. Então, que daqui, da luz de cada um de nós, unidos à espiritualidade maior dessa casa, que possam sair luzes brancas e de amor, e que envolva os profissionais de saúde, sejam eles de que área for, que hoje se veem diante desses dramas. Assim como pedimos que essa mesma luz irradie sobre aquelas famílias que sofrem e choram, a angústia de ver o ser ali, mas que eles entendam que o Espírito, esse sim, é quem está se refazendo. Assim como pedimos que os espíritos que passaram por esses processos, que eles possam hoje seguir, tendo à frente Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino, tendo à frente Leon Denis, Kardec, e que eles possam ser recolhidos, tratados e em paz ficarem, para que num outro momento possam fazer seu retorno e seguir a vida com maior segurança. Deus receba nosso pedido, porque seu Filho Jesus disse que por ele nós encontraríamos o caminho, a verdade e a vida. Então foi Jesus que nos ensinou a rezar, a pedir, a abraçar o nosso irmão, a sermos irmãos, a compreendermos, inclusive aqueles a quem um dia achamos que falharam por um motivo ou outro dentro da área da saúde. Mestre Jesus, então agora o nosso pedido é para ti. Recolha esses também e façam com que eles refaçam o seu caminho, agora com maior segurança. E que todos aqueles envolvidos no cuidado com o corpo do outro vejam a sua luz e pensem como o grande mestre faria. Felizes estamos, Senhor Jesus, por essa casa que nos acolhe. Felizes estamos, benfeitores do bem, por esse dia, por esse estudo.
Agradecemos o envolvimento que trouxe aquele que fez o uso da palavra. Agradecemos a cada um de vocês o amparo que cada um de nós recebemos e que possamos, então, em paz, nos afastarmos, dando assim por encerrado a palestra da Associação Médica Espírita da região dos Lagos, agradecendo imensamente a Dr. Bezerra de Menezes, patrono desse estudo, mas nesse momento dá-se por encerrado, acima de tudo, em nome de Deus. Graças a Deus. Um bom